pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e eu tô aqui para falar com vocês sobre a Bíblia NVT, nova versão transformadora, uma tradução de Bíblia lançada pela editora Mundo Cristão. Galera, a Bíblia NVT é uma nova tradução para o português, uma nova Bíblia que está sendo lançada agora, no final desse mês de outubro, e eu queria comentar um pouco com vocês sobre essa Bíblia. A Mundo Cristão me enviou esse exemplar aqui de amostra para eu conferir alguns textos e compartilhar com vocês das minhas impressões e indicar ou não, enfim, vamos ver. Bom, esse vídeo eu vou tentar falar o máximo do que eu puder aqui a respeito da Bíblia e eu vou dividir ele em duas partes. A primeira eu vou falar especificamente sobre a tradução e o texto bíblico mesmo, e a segunda eu vou falar mais de aspectos editoriais de publicação. Bom, primeiro, nós temos um novo texto da Bíblia aqui, né? Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1º, parágrafo de número 8, é falado que é inspirada a palavra de Deus apenas nos seus textos originais, sendo o hebraico o Antigo Testamento e o grego o Novo Testamento. Assim sendo, nenhuma tradução é perfeita, não existe nenhuma tradução inspirada, mas faz-se necessário a tradução da Bíblia, desses textos originais, né? Uma vez que nem todo mundo tem acesso a eles, para que todos os povos possam ter acesso à palavra de Deus, aonde o Evangelho chegar. Sendo assim, a NVT chega ao nosso país, né, somando junto com as outras traduções para a contribuição do entendimento e do acesso à palavra de Deus. O pessoal da NVT entendeu que havia espaço para mais uma tradução em nosso país e ela pretende preencher esse espaço com dois componentes. O primeiro é ser um texto que seja um correspondente essencial e fielmente aos textos originais. Então a ideia da tradução é trazer a essência fielmente que estava proposta no texto original, não tanto o termo em si, mas sim a essência. E o segundo aspecto, que é o mais notado, eu acredito, é ser um texto imediatamente compreensível. O que eu quero dizer com imediatamente? A proposta é que qualquer pessoa que possa abrir o texto bíblico, que seja simplesmente, minimamente alfabetizada, ela possa abrir o texto bíblico e entender o que está escrito. Acontece que em meio às traduções que nós temos, existem alguns textos que buscam a fidelidade, mas que são um pouco difíceis de entender. Talvez as versões Almeidas mais antigas, como a Corrigida Fiel e a Revista Corrigida, sejam mais próximas disso. Por outro lado, existem outras que procuram ser mais fáceis de entendimento, mas que acabam sendo um pouco mais distante do sentido mais fiel. Talvez mais próximo disso temos a NTLH, que é a linguagem de hoje, e a Bíblia Viva. A proposta da NVT, vendo isso, é buscar um equilíbrio, é buscar fidelidade e ao mesmo tempo fluidez na leitura. É interessante que nós podemos ver isso na prática, por exemplo, quando uma pessoa lê um texto bíblico e tem um pouco de dificuldade, não sei o que isso significa, e às vezes não é uma dificuldade hermenêutica ou uma dificuldade teológica, mas uma dificuldade por causa das palavras. Geralmente uma ajuda que é suficiente é trazer aquele mesmo texto com palavras que são mais fáceis, né, do uso cotidiano. Isso é o que a gente vê na NVT. Então a sua metodologia apresentada é traduzir literalmente o texto bíblico sempre que possível e traduzir de maneira dinâmica sempre que necessário. Então alguns exemplos um pouco mais gerais. Por exemplo, pesos e medidas são sempre convertidos ou então vem com uma notinha, né, de rodapé explicando que aquilo representava tanto peso, tal coisa. Palavras como vitupério, que não é uma palavra de uso comum mais no nosso dia a dia, é traduzida como desonra. E na maior parte do texto, onde geralmente nós vemos tu e vós, é traduzida como você, porque esse é o uso comum que a gente tem, né? Então o que nós podemos encontrar na NVT é um tom bem mais interpretado e explicado do texto bíblico. Não explicado com algumas paráfrases que acrescentam outros termos para facilitar, mas explicado apenas trazendo termos que são mais comuns do uso, mas buscando a fidelidade. Alguns exemplos. Provérbios 21:19, onde é falado de quão terrível é estar com uma mulher que seja rixosa e iracunda. Coisa tão terrível, né? Até o nome é terrível, que é melhor viver sozinho no deserto. Mas rixosa e iracunda não são termos que são comuns de nosso uso. A Revista Atualizada traz assim, a Revista Corrigida também traz rixosa e iracunda, a NVI traz briguenta e amargurada, e eu achei amargurada um tanto estranho, porque parece uma coisa mais sofredora, não é essa a ideia do texto. E a NTLH traz mulher que vive resmungando e se queixando, o que também parece uma coisa um pouco mais sofredora. A NVT traz o seguinte: é melhor viver sozinho no deserto
do que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Então, eu acho que o peso e só sabe reclamar ficou muito claro aí. Um outro texto muito bom pra gente comparar é 1 Tessalonicenses 5:22, onde fala-se sobre afastar-se de toda forma de mal. Eu não quero entrar aqui no aspecto de forma de mal ou aparência de mal, mas vamos nos focar no verbo inicial. A Revista Atualizada traz abstende-vos de toda forma de mal. Abstende-vos já é bem incomum do uso coloquial, né? Mas ok. Revista Corrigida também traz abstende-vos. A NVI traz afastem-se de toda forma de mal e a NTLH traz evitem todo tipo de mal. Porém, esse verbo inicial no grego, segundo Daniel Wallace, e eu me baseio nele porque eu não sou o cara disso, mas ele disse que a forma que ele aparece aqui, ele traz um aspecto de continuidade, de permanência. Observando isso, a NVT nos traz assim: mantenham-se afastados toda forma de mal. Todas as versões que eu consultei, só a NVT traz esse aspecto. Isso me agradou demais. Mas ainda o último texto, Filipenses 2:13, que fala que Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Nós vemos esse aspecto na Revista Atualizada e também na Revista Corrigida, mas uma possível dúvida aqui, um aspecto um pouco ambíguo desse texto é esse segundo o seu querer quanto efetuar, se é o querer e o efetuar de Deus em nós ou se Deus faz com que nós queiramos e efetuemos. Essa é uma ambiguidade que, do jeito que está aqui, né, pode gerar. A NVI traz, pois Deus é quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, tornando um pouco mais claro. A NTLH traz, porque Deus está sempre agindo em vocês para que vocês obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações. Também tira a ideia de ambiguidade, mas é muita modificação na sintaxe do texto. Já a NVT traz, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, ambiguidade, foi embora. A minha opinião sobre a NVT. Bom, eu confesso que eu gostei bastante, eu acho que isso já ficou claro, então eu vou falar algumas coisas que eu não gostei. Senti muita falta de ver, por exemplo, textos que são comuns do uso de pregação, de outras versões da escritura, de textos teológicos, palavras como santificação, justificação e até mesmo a palavra evangelho. Com a proposta da NVT, esse é um texto imediatamente compreensível, eles entenderam que palavras como essas não seriam de fácil acesso, uma vez que não são do uso comum que nós temos. Então, onde seria santificação, aparece tornar santos ou feitos santos. Onde aparece justificado, eles traduziram como feitos justos, né? E onde aparece evangelho, é traduzido como boas novas. Claro que nós sabemos que evangelho é boas novas, mas a palavra evangelho é uma palavra diferente, né? Mas, enfim. Apesar de não ter me agradado muito desses aspectos, eu confesso que eu entendo um pouco disso. Infelizmente, ao zelar pela tradição, muita gente cai em um tradicionalismo rígido, seco e sem vida até, um tanto superficial, prendendo-se tanto a certas palavras sem entender necessariamente aquilo que significa em essência. Esse é outro propósito da NVT, trazer a essência para um entendimento mais usual do nosso tempo. Por exemplo, no Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre juramento, ele diz que não devemos jurar, seja também assim o vosso falar. Sim, sim ou não, não, o que passar disso provém do maligno. Aí tem gente que acha que o crente não deve dizer apenas sim, mas dizer sim, sim. Não deve dizer apenas não, mas dizer não, não. Né? Tipo, ou então falar com um tom mais forte, né? Não, sim, né? Eu já ouvi, por exemplo, dizer que o crente não pode dizer eu acho. Mas não é isso que o texto diz. A NVT também nos ajuda nisso, trazendo, por exemplo, seja o vosso sim, de fato sim. E seja o vosso não, de fato não. Porque esse é o espectro do texto. Outro texto interessante, por exemplo, é 1 João 2,16, onde fala que nós não devemos amar o mundo, porque no mundo há, geralmente traz concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. A NVI ainda traz cobiça dos olhos, cobiça da carne e ostentação de bens. Diferente disso, nós vemos na NVT, por exemplo, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Uma coisa interessante é que se alguém for pregar sobre esse texto e usar alguma dessas versões, ele vai ter que passar um longo tempo explicando o que é concupiscências, ou o que é cobiça, ou o que é ostentação, ou o que é soberba, palavras que estão fora do uso comum do nosso dia a dia. Na NVT, isso já é metade do caminho, já, só o texto bíblico. Uma coisa que eu vi num vídeo da Mundo Cristão, do Ricardo de Napoli, se eu falei seu nome errado, meu irmão me perdoe, eu não sei, Ricardo de Napoli, né? Tá? Ele diz o seguinte, que ao invés de ficarmos nos preocupando em explicar o que significa concupiscência da carne, nós temos muito mais tempo de explicar e de ajudar os nossos irmãos a fugirem do desejo intenso por prazer físico. Uma outra
aspecto interessante que eu observei na NVT foi vendo, na verdade, a apresentação da Bíblia do século XXI, Almeida século XXI. Porque a século XXI ela disse que ela zela por 3 aspectos: fidelidade ao texto, equivalência dinâmica, né, ou fluidez do texto, e tradição, mantendo-se a tradição e a solenidade do texto bíblico. Por isso ela mantém, por exemplo, o uso de tu e vós, por ser um aspecto mais solene da palavra de Deus. Realmente traz esse aspecto um pouco mais solene e formal, porém a NVT entende que nem toda a Bíblia tem esse aspecto. Por exemplo, as cartas não trazem esse aspecto, pois é entendido que foi escrito em uma linguagem que seja bem acessível para o uso popular. Então, por exemplo, palavras como tu e vós não aparecem muito na NVT, sendo mais você, façam, né, do que dai-lhe, façais tal como. Não cabe muito esse tipo de coisa. Isso não significa que a NVT não se preocupa com solenidade ou uso formal, tanto que nos Salmos, por exemplo, quando são orações e cânticos, né, aparecem sim esse uso de expressões como tu, Senhor, né, por aí. Então eu gostei muito da NVT, apesar desses aspectos, porque eu entendo que no nosso país nós temos uma religiosidade um tanto vazia, muitas vezes, por um excesso de religiosidade e formalismo que é muito distante da vida comum. Na NVT você vai ler a Bíblia e você vai ver o uso comum do cotidiano, como se de fato fosse escrito para os nossos dias. Aqueles que têm mais dificuldade com algumas traduções, ao ler NVT, vão parecer que está lendo uma Bíblia pela primeira vez. Mas ok, esses são os aspectos mais textuais. Vamos falar um pouco agora sobre o aspecto editorial. É uma publicação da Mundo Cristão, e a Mundo Cristão é uma editora que tem uma distribuição excelente. A Mundo Cristão está em todo lugar, tá na Livraria Cultura, tá na Livraria Saraiva, tá na Nobel, tá em tudo que é site, tá na lojinha do João da esquina, tá em tudo que é lugar você encontra Mundo Cristão. E ela tá lançando aí essa primeira mão da NVT com 500 mil exemplares, 500 mil de bíblias NVT espalhadas pelo Brasil, né? Então é bem provável que daqui a alguns dias você pode encontrar na livraria da sua cidade sem muita dificuldade ou em qualquer site da internet. Uma coisa interessante também é que eles procuraram elaborar uma fonte, né? A fonte Lucena, uma fonte que foi desenvolvida para esta Bíblia de forma a tornar mais adaptável, tanto para textos mais poéticos, quanto para narrativas, quanto para diálogos. Outra questão também é que a Bíblia NVT já está disponível em e-book por um preço muito barato. Eu não sei se é preço de pré-venda, mas eu vi que estava R$8 na Amazon, velho. R$8 uma Bíblia. Você encontra em diversas lojas de e-book. Esse aqui é o exemplar de amostra, né? Preto e branco, mas a Bíblia mesmo a ser lançada oficialmente tem diversas capas, como vocês podem ver aí, né? Capas um pouco mais modernas, capas um pouco mais tradicionais, outras mais jovens, outras mais não sei que lá, pá. Eu tô olhando essa aqui marrom, porque ela tem esse detalhe aqui meio, não sei se é meio cavado e tal. Eu tô achando ela muito curiosa. Não sei como será, que eu ainda não tive acesso a ela de perto. E um outro aspecto muito interessante é que a Mundo Cristão, em parceria com a editora Sextante, vai lançar, na verdade já lançou, o Livro da Vida. O que é o Livro da Vida? Eu tive acesso a ele na Livraria Cultura. O Livro da Vida nada mais é do que a Bíblia NVT sem os seus capítulos e versículos. Sem capítulos e versículos. Eu não sei se você sabe, mas capítulos e versículos não são inspirados. É sério, capítulos e versículos não são inspirados, eles foram colocados na Bíblia bem depois, né, para uma questão mais prática de encontrar o texto. Então, uma vez que a Bíblia está sem capítulos e versículos, ela torna a leitura um pouco mais completa, um pouco mais plena e fluida, sendo um pouco mais próximo também do seu propósito original. Porque você acha que as cartas de Paulo foi toda divididinha? Não, né? Ela foi lida como um todo, né? O Livro da Vida ele tem essa proposta, eu achei muito interessante, lançando pela editora Sextante, com a proposta de alcançar um público não necessariamente religioso, ou um público que não tem muito contato com o texto bíblico como Bíblia, mas que agora pode ter, né? A apresentação dela aí, a Bíblia como você nunca viu, né? Eu achei muito massa isso, estou muito empolgado com a ideia, velho, muito fera. Bom, pra quem eu indico a NVT? Eu acho que eu indico pra qualquer pessoa que tem dificuldade com a leitura da Bíblia. Você tem sua Bíblia aí, que você ganhou, ou que você comprou, que você acompanha na sua igreja. Você tem dificuldade, algumas partes você trava, você não tem muita fluidez na sua leitura. Eu acho que a NVT há de te ajudar muito. Eu acho que isso não é desculpa pra você não ler sua Bíblia, ok? Mas se é uma dificuldade real, a NVT pode te ajudar sim. E eu acho também que é muito útil para aqueles que procuram estudar o texto bíblico, porque algumas versões trazem palavras um pouco difíceis do uso comum. Na hora da pregação você pode ter um pouco de dificuldade para explicar o significado daquele texto, e olhando na NVT você vai ver já uma versão, né, explicada daquele texto, né, explicada, né, como eu já falei, com palavras fáceis, não com acréscimos, né, ao texto bíblico. Então é isso. Essa é a NVT
Nova Versão Transformadora. Eu fico muito feliz com esse lançamento. Eu acredito que esse deve ser o propósito. A leitura da Bíblia não deve ser só uma leitura, mas deve ser uma leitura para o entendimento. E na verdade esse entendimento é que nos molda a imagem de Jesus Cristo. É esse entendimento que nos transforma. Então por isso nós temos aqui uma nova versão transformadora. Pegou aí. Meus parabéns para a editora Mundo Cristão por ter feito esse excelente trabalho. Meu agradecimento também por ter enviado esse exemplar para mim. Fiquei muito feliz de ter contato. Já mostrei para diversas pessoas que eu pude, ter acesso. E é isso, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo inteiro. Eu compartilhei aqui muito e bastante daquilo que eu pude ter acesso. Se você tem alguma dúvida ainda sobre a NVT, alguma coisa que seria interessante que eu não falei, deixe nos comentários, quem sabe alguma coisa que eu sei, mas que eu não falei desse vídeo. Me siga também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram também, no Twitter. Eu sempre tô postando alguma coisa nova daqui do canal, alguma novidade. Quem me segue por lá já sabia que eu estava com a NVT já há algum tempo. Então, você quer me acompanhar? Siga lá nas redes sociais, Os links estão aí todos na descrição desse vídeo. E é isso. Temos aqui mais uma versão para contribuir com o entendimento da palavra de Deus em língua portuguesa no Brasil, Valeu, galera!